Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Regueira. Nós somos engenheiros civis e o tema de hoje é estresse. A gente vai comentar um pouco, né, sobre o que é o estresse dentro da engenharia. E por que a gente decidiu falar um pouco sobre esse tema? Na verdade, a gente não vai falar só sobre esse tema, né, nessa semana de aquecimento. A gente vai falar sobre vários temas que estão em torno da sua profissão, da nossa profissão de engenheiro. Coisas que normalmente a gente não se preocupa tanto ou não dá tanta atenção até a hora que dá errado. Ou até a hora que a gente para pensar e enxerga assim, cara, não estou dando resultado, eu não estou conseguindo tirar o meu máximo potencial. E o que está acontecendo? Que tem várias coisas que não são técnicas que estão me barrando de conseguir alcançar os resultados que eu quero, né? Exatamente. Então a gente decidiu começar com o estresse e só justificando um pouquinho, né, por que a gente quer começar com o estresse. Porque tanto eu quanto a Tati, a gente já passou por isso. É uma coisa assim que a gente viveu na carne, em momentos diferentes, por motivos relativamente diferentes. Relativamente só. E que a gente resolveu de forma diferente também em cada um dos momentos. Tá? Então, a gente achou que era muito válido a gente começar com isso aqui. E para dar um pouco mais, né, de contexto, né, para dar um pouco mais de peso em, cara, dois engenheiros falando aqui de estresse, né? E vocês vão ver que a gente vai falar de estresse num nível bem profundo, tá? Nível, assim, científico mesmo, não é nada só cansaço, é coisa séria. Então, se você acha que vale a pena, né? Você já passou por isso ou está passando por isso, acompanhe a gente até o final, porque no final a gente vai dar aí várias dicas boas. De como você sai dessa. Ou como você, principalmente como você não entra nessa, né? Que é fundamental. É mais importante. E aproveitando aqui que a gente está no começo, se você acha que vale a pena, pega esse aviãozinho que está aparecendo aí e compartilha isso com alguém, compartilha isso com algum engenheiro que você ou veja que está passando por uma situação difícil de estresse, ou que você não quer que essa pessoa, né, que é amiga sua, que é amigo seu, passe, tá? Porque realmente a gente sabe que faz muita diferença isso. Enfim, entrando um pouco mais no assunto aqui, né? Poxa, então vou voltar no tema. Dois engenheiros falando de estresse, né? O que é isso, cara? Tem tanta coisa relacionada, tá, com a nossa profissão que a gente desconsidera. Porque normalmente a gente fica o quê? A gente fica focado em trabalho técnico. Trabalho técnico, né? Você entrou na faculdade, você estudou física, química, matemática, eu já ia falar biologia, cálculo, isso é uma série de coisas técnicas. E é assim que a gente espera que a nossa profissão se desenvolva. Mas quando a gente vai para o mercado, a gente vê que precisa de muito mais coisas. E o pior, quando a gente não enxerga que precisa de muito mais coisas, aí sim que o estresse vem muito forte. E pega a gente, assim, despreparado. E a gente queria começar dando um exemplo, né, de como é importante a gente entender essas outras matérias que estão relacionadas aí com a nossa profissão. E eu decidi pegar, assim, um exemplo que é muito claro. E eu aprendi com um cara que chama Mário Alonso Pucci, que ele fala o seguinte: olha, se alguém explica alguma coisa e você não entendeu, não é culpa sua, é porque a pessoa não explicou direito. Então, eu não quero pecar por não explicar direito. Então, vou pegar aqui um exemplo que eu acho que vai esclarecer bastante. E se não, você vai comentando aí pra gente se entendeu, se não entendeu, se já passou a situação, ou se tem algum exemplo que complementa, né? Aqui o que a gente vai falar. A gente, à medida que for rolando a live aí, for dando para ir respondendo, a gente vai respondendo. É isso aí. Então, eu decidi pegar, por exemplo, assim, um corredor de 100 metros rasos. Um cara que está nas Olimpíadas e ele vai disputar essa corrida de 100 metros. Em princípio, a gente pensa assim, esse cara aí, o que ele tem que fazer para ganhar a corrida? Correr rápido, tá certo? É só isso que ele tem que fazer, ele tem que pegar e tem que correr. Então, isso quer dizer, ou eu posso pressupor, que a única obrigação dele, ao longo de todo o treino dele, é correr? Né? A resposta para isso é não. Ele tem outras funções, né? Outras coisas que ele tem que se preocupar para que ele consiga ter o máximo desempenho na hora da corrida. Por exemplo, ele tem que se preocupar em treinar toda a musculatura dele, não só das pernas. Né? Ele corre, mas ele corre com as pernas. Pois é, mas
não sei se você já observou. Descompensado. Os caras que correm 100 metros rasos são gigantes, bicho, de tão forte. Então, esse cara treina toda a musculatura dele. Esse cara preocupa-se muito com a alimentação dele. Os treinadores da alimentação. Ele se preocupa com o sono dele, quantas horas ele dorme, a forma como ele dorme, ele se preocupa também. Ele se preocupa com a mentalidade dele, né? Ele põe o foco dele aonde ele quer chegar, né? Ele não treina para fazer mais ou menos, ele treina para ser o melhor. E ele treina como se ele já fosse o melhor. Então, isso aí são coisas que têm muito peso, inclusive mentalidade é outro tema. Mentalidade vai ser o tema de sexta-feira. Que a gente vai comentar também. Então, é uma coisa que eu quis colocar de exemplo para mostrar que engenheiro não tem só que saber da parte técnica, ele tem que saber o que ele vai encarar no dia a dia dele, né? Na prova dele de 100 metros. Qual que é a sua prova de 100 metros como engenheiro? Né? Não sei, talvez seja coordenar uma equipe, né? Talvez seja buscar novos clientes. Não sei se você tem aí a sua empresa, a sua própria empresa, né? Talvez seja se preocupar pelo marketing da sua empresa. Talvez seja vender as suas ideias para o seu chefe, se você trabalha numa empresa terceirizada, né? Talvez seja explorar novos mercados. Várias coisas podem ser a sua corrida de 100 metros dentro de uma empresa ou dentro do seu mercado da engenharia. E é isso que a gente quer dar, essa visão ampla, né, disso. E é importante lembrar aí, né, com relação a esse exemplo aí que o Johnson deu. Na hora que aquele cara, esse corredor, tá ali, o tiro para poder disparar, para poder começar a correr, está sob estresse. É uma boa... Ele está exatamente naquele momento, ele está sob estresse. Só que a questão é que é um estresse controlado. É isso. E é isso que muita gente não entende, né? A gente relaciona normalmente o estresse com, assim, uma coisa ruim. Estresse é ruim, ponto final. Tô sob estresse. Estou sob estresse. Mas pronto. O que é estar sob estresse? Exatamente. Então, esse é o problema, né? As pessoas, dentro da engenharia, no dia a dia, a gente, às vezes, toca o telefone, cara, te dá aquela... palpitação, assim, você já vai lá no céu, né, de tanto estresse, tanto nervoso, porque você já sabe, ou você já pressupõe que o que vem é ruim, né? Agora, isso não veio da noite para o dia, né? Isso foi indo acumulando, e aí que a gente vai comentar aqui um pouco, né? Então, o que a gente precisa entender? Que o seu verdadeiro obstáculo com relação ao estresse é a falta de controle dele. Exatamente. É o não controlar. O estresse por si só, você vai ver ao longo dessa live aqui, ele não é ruim. O corredor, se ele não tivesse esse estresse na hora do tiro, ele ia marcar bobeira. Ele não ia sair assim que escutasse o barulho. Né? Ele ia demorar um tempo, então ele tem que estar sob estresse para estar alerta, para estar ali preparado para poder correr. Então o estresse, ele pode ser bom também. O estresse sem controle é um obstáculo para a sua evolução. Né? Para alcançar a sua independência como engenheiro, né? Agora, ele está o tempo inteiro do seu lado. Ele é seu companheiro de jornada. Exato. Todo mundo tem estresse o tempo inteiro. É isso que você precisa entender, né? Ele é o seu companheiro de jornada. E porque o cara que 100 metros raso, ele treina o estresse dele para estar no pico máximo de produção, de resultado, exatamente no momento do tiro. Ele treina, ele consegue controlar qual que é o nível de estresse que ele precisa para estar 100% alerta. E é isso que a gente precisa entender na nossa área, que o estresse, ele vai estar presente ao longo de toda a nossa vida, em todas as situações. O estresse, ele foi feito para isso, para te manter alerta. Para te manter vivo. Exato. Né? Para te manter vivo. E tem vários exemplos que a gente pode dar aqui para mostrar a importância do estresse, né? Para a gente estar atento. Então, a gente deu um exemplo aí do corredor, mas a gente pode dar um exemplo de um artista, né? O cara que vai entrar no palco e vai fazer um monólogo de 1 hora, 1 hora e meia.
esse cara precisa estar com estresse no corpo. Ele precisa estar com estresse que motiva ele, que impulsiona ele, que mantém ele alerta. Porque se ele estiver completamente relaxado, não vai. Ele não vai dar o resultado que ele pode dar, ele não vai envolver o público, ele não vai pegar a atenção, ele não vai interagir com o público e não vai conseguir o resultado que ele quer. As meninas, né? A gente até em determinada época costumava muito fazer balé, né, de criança. Eu fiz balé durante muitos anos da minha vida, de 3 aninhos de idade até os 20 anos de idade, eu dancei balé. E todas as vezes, na hora de entrar no palco, mesmo tendo ficado 6 meses ensaiando a mesma coreografia, dava ali aquele burburinho ali no estômago, dava aquele estresse. E era isso que fazia a gente estar alerta, estar atento, prestar atenção, entrar no palco na hora certa. É claro que naquele momento, criança, eu não sabia que isso era estresse, né? Não sabia que era. Mas eu sabia que era bom ter aquilo ali presente, porque quando a gente ia, entrava no palco e era excelente. Agora, o dia que a gente estava muito relaxado, porque ia entrar no palco, é só apresentação para os colegas mesmo, é só um ensaio, aí que estava tudo errado. Né? Porque a gente não tinha esse tempo de alerta que precisava ter. Né? Pois é. Então, uma das coisas que a gente realmente precisa começar a entender é que o estresse, ele está relacionado de uma forma direta com a sua performance, com o seu resultado. Isso é para engenheiro também? Cara, totalmente. Né? É preciso entender que o estresse, e eu falei, né, a gente vai entrar aqui em questão científica, tá? Vocês podem, quem estiver assistindo aí, pode buscar, pode comprovar isso. E por que a gente está falando nesse nível? Vou repetir, a gente passou por isso e a gente tomou uma decisão, que a gente ia começar a estudar, entender o que estava acontecendo no nosso corpo e por que isso estava acontecendo, e a gente sabia que era relacionado com a nossa profissão. Com o trabalho. Para poder tomar o controle realmente da situação. E como depois que a gente conseguiu isso para a nossa vida, depois que a gente decidiu, né, vir ajudar outros engenheiros a não passar pelos mesmos problemas que nós passamos, né, para ter alguém que te mostre ali, olha, por esse caminho nós já fomos, aqui deu errado, por esse outro caminho a gente já foi, aqui deu certo, que a gente quer passar tudo isso, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente estudou, trazer esse conhecimento aqui para você. Exato. E não que o caminho que a gente passou é o único certo, tá? Mas o que a gente tem que mostrar é, olha, para a gente não deu certo assim e deu certo assim, né? Estudar sobre essas coisas fora da parte técnica da engenharia ajudou a que a gente conseguisse uma melhor performance, um melhor resultado. Então, é isso que a gente quer passar. Então, vamos lá. O estresse, ele, quando, ao longo da sua vida aí, né, do seu dia a dia, ele pode disparar 2 mecanismos, tá? Um mecanismo é o estresse. O estresse é o que está relacionado com a parte boa do estresse. É aquele estresse que te mantém alerta, que te mantém motivado, que dispara o mecanismo de adaptação. É esse estresse que eu falei, né, de quando dançava o balé, que era o de entrar no palco bem, alerta e conseguir fazer toda a dança. É o do corredor, da hora que dispara o tiro, ele conseguir correr, ele não ficar ali, opa, peraí. O que aconteceu? O que aconteceu? Né? Porque ele corre ali, tem aquele gás inicial ali, né? O sprint dele ali. Colocando dentro da nossa área, por exemplo, é como se você entrou num novo emprego. Vamos supor, você conseguiu um baita emprego numa multinacional. Cara, como é que você entra nesse emprego? Você entra alerta, você quer aprender tudo que está ali, você quer conseguir mostrar seus melhores resultados, você quer conhecer as pessoas, você quer memorizar o nome das pessoas, você está focado nisso, tá certo? Então, é um mecanismo de adaptação. Né? Um exemplo que eu recebi quando estava estudando isso é, por exemplo, você está na selva, né? Então, você, por alguma razão, sei lá, vamos supor que você foi para um reality na selva, ou foi fazer um passeio na selva e ficou perdido e você tem que se virar, né? Então, nesse primeiro momento, você está 100% alerta aos sons, ao que você enxerga, ao que é recurso. Cara, isso aqui é bambu, eu vou usar para fazer isso aqui, eu vou buscar água em tal lugar. Você começa a estar buscando formas de se adaptar.
esse é o eustresse. É o que está na parte boa, o que está te focando para que você tenha a máxima performance. Quando você vai começar um projeto, né? Também, na hora que você começa ali a olhar, né? O projeto, onde que eu vou lançar, se vai ter balanço, se não vai ter, nessa hora aí é o... Quem é engenheiro civil, né? Quem é engenheiro civil, né? É isso aí. Mas quando você começa um projeto, né? É uma ótima, independente da engenharia que você atue, né? Você começa um projeto, você está ali focado, você está com a equipe, você quer integrar, você quer estar integrado, então tudo isso faz parte do eustresse, que é a parte boa. E aí, só que é isso, depois que você passa de um determinado pico, tá, de performance em relação ao estresse que você tem, a tendência, se o seu estresse continua aumentando, é que a sua performance caia. Né? Você começa já a não conseguir dar os resultados que você esperava. E isso chama de estresse. É a hora que você já começa a não conseguir raciocinar muito bem, é quando você já não toma as melhores decisões, é quando a cobrança, é quando o telefonema, é quando o e-mail começa mais a te saturar do que a te motivar. O estresse é chamado também estresse de sobrevivência, né? Que isso, trabalhar muitas horas vai te desencadear esse estresse, pegar trânsito muitas horas te desencadeia esse estresse, né? O estresse de sobrevivência, ele te leva para as funções básicas, né? O seu raciocínio não fica muito refinado mais. E voltando, por exemplo, da selva, né? Diferente da primeira etapa, quando você estava buscando recursos para construir lá seu abrigo, onde você busca água, tudo isso, se aparece um predador, né? A gente estava pensando qual predador, uma onça, sei lá se tem onça na selva, mas, enfim, parece lá uma onça, e você vê que ela apareceu e ela quer te comer, né? Então, todo esse estresse positivo seu de adaptação, cara, vai embora. Desapareceu. O único estresse que fica é o estresse de sobrevivência. É aquele estresse que vai te fazer, assim, atuar com o mínimo, com o básico, tá? E nada mais do que isso. Então, quando você está submetido a esse nível de estresse muito alto, o seu raciocínio cai. A sua capacidade de decisão diminui muito. E por isso as pessoas tomam decisões ruins quando estão submetidas a muito estresse. Muitas pessoas acham que, olha, aí começa, né, entrar no ciclo, né? Como eu não estou rendendo muito bem, eu vou trabalhar mais horas para conseguir recuperar o tempo que eu não trabalhei bem. Uhum. Aí aumenta-se o estresse. Chega em casa tarde, tem poucas horas de sono, e já começa o dia seguinte já rendendo mal, e aí vai aquele ciclo até que chega num ponto que estoura. Né? E qual que é o problema dentro da nossa profissão? Que a gente só consegue, normalmente, na maioria dos casos, só consegue detectar isso quando o seu nível de estresse já está lá na frente, porque não é de uma hora para outra, né? O estresse, ele é feito para que você tenha picos, realmente, apareceu um predador, ele vai me comer. Pico de estresse para que você possa atuar e fugir, tá certo? Ou encarar, né? Se o cara não tem como fugir, né? Um herói é um covarde que não tem o tempo de fugir. Então, o cara vai ter que encarar e vai. Então, é um pico. Agora, quando a coisa começa a ficar crônica, né, que vai aumentando, aí sim dispara. Chega um momento que você não tem muitos mais recursos, né? Isso te afeta muito. Então, é importante você conseguir enxergar isso, que é acumulativo. Hoje eu vou dormir um pouquinho menos, amanhã eu vou acordar um pouquinho mais cedo, tem esse trabalho aqui, está em andamento, eu tenho que isso, o cliente me ligou aqui, o cliente mandou um e-mail aqui, meu chefe pediu isso, e vai. E começa aí só acumulando. E uma questão muito importante, que na nossa área, conversando com vários engenheiros, né, várias pessoas que são da nossa área e acabam relatando a mesma coisa, é que a gente foca no estresse do trabalho, mas a gente esquece do estresse que vem de casa depois. Né? Eu e a Tati somos casados, então a gente sabe como é que funciona isso, a gente viveu isso realmente quando eu passei. Cada vez de um lado. Cada vez de um lado, aquela primeira vez foi
muito intensa, Muito né? intensa. Eu trabalhando muitas horas. Então começa a vir um estresse da casa. Poxa, eu não sei, talvez você tenha uma esposa, filhos, um namorado, namorado, marido, e você começa, em detrimento deles, dedicar mais ao trabalho. E a cobrança vem. Poxa, a gente não está saindo, poxa, a gente não está indo jantar fora, poxa, não tenho sua atenção, o seu filho você passa semana fora, você não está vendo seu filho crescer. São coisas que vão aumentando o estresse. Ah, é outro estresse? Não, é o mesmo. É tudo em cima de você, né? Então, é importante a gente entender que é todo um conjunto de coisas que vai te levar para o de-estresse, que vai levar a sua performance lá para baixo e que vai te fazer chegar no momento que você vai ter que procurar uma ajuda de alguma. Muita gente pode falar assim, ah, tá, mas a gente não vive aí tendo o leão, né? Uhum. O leão, o predador que aparece na selva. Agora, para o seu organismo, tanto faz se é um predador ou se é o cliente que está te ligando para poder cobrar o prazo, para poder entregar o projeto, serviço, ou o que seja. Exatamente, Né? Exatamente. Então, assim... Essa é outra questão muito importante que a gente não consegue relacionar, né? A gente não está formado para isso, né? Nossa formação técnica não te dá recurso para isso. Ah, quando eu tiver um problema, eu procuro um médico. Tá, joia, o médico vai te ajudar, mas quando você estiver lá na frente, se você já entende que funciona assim, cara, o seu estresse, ele é disparado por um sistema de adaptação ou por um sistema de sobrevivência, para fazer uma das duas coisas. Só que o seu organismo não sabe se o que está te causando estresse é isso que a Tati falou, é um leão ou é a pressão do trabalho, é a pressão de casa, é a falta de tempo. Né? Ele não sabe. Ele vai reagir no seu organismo da mesma forma. Leão ou chefe, cliente, prazo, que seja exatamente igual. É exatamente isso que vai te levar a falta de resultado, a piores decisões, né? Porque lá atrás, quando era o leão que disparava o seu de-estresse, né, a parte ruim do estresse, você não tinha que tomar decisões ao longo do seu dia. Não. Sua preocupação era comer, dormir e reproduzir. Sobreviver, né? Sobreviver, era só isso. Como pessoa e como espécie, né? Mas a boa notícia é que é possível superar o estresse, sim, e não é só indo para o médico. A gente não está falando que não tenha que ir para o médico. Depende do seu nível de estresse. E aqui, né, nos nossos casos, a gente começou a superar cada vez mais cedo, exatamente por entender, né, como superar e conseguir enxergar que ele estava começando. Uhum. Né? Então, o primeiro caso mais pesado que aconteceu foi exatamente com o Johnson, né? E esse foi na base de médico. Exatamente. A gente passou por uma situação onde eu trabalhava numa multinacional e a gente ainda estava na Europa e teve, né, igual teve o boom da construção e teve a decadência da construção. Então, na decadência, né, o que eles fizeram? Começaram a mandar cada vez mais pessoas embora e eu fui um dos que ficou por algumas razões. Né? Eu era um cara que tinha um nível técnico muito alto, eu era o mais recente da empresa, né, do quadro de funcionários da empresa, era um dos mais recentes, estava aí, vamos dizer, carne fresca, né, para a empresa, estava motivado e tal. E, claro, com isso eles começaram a mandar a gente embora e eu tive que cobrir uma área cada vez maior. E cada vez mais horas de trabalho, cada vez mais horas de viagem, cada vez menos tempo em casa, cada vez menos atenção para a Tati, né? Considera, a gente morava em outro país, longe da família, né? Então tinha poucos amigos ali que a gente se relacionava, numa cidade nova. Sim, uma cidade nova, tinha pouco tempo que a gente tinha mudado. Pouco tempo que a gente tinha mudado. Então, isso começou a me consumir. E, no princípio, a gente acha que é um cansaço. A gente fala assim, não, eu tô cansado. É claro, pô, tô viajando muito, tô acordando cedo, tô dormindo tarde, não sei o que e tal. Então, final de semana, o que eu quero fazer? Eu quero dormir. Aí, procurava ficar em casa e não fazia nada. Ficava só tentando descansar. Na minha cabeça, com o recurso que eu tinha, era o que eu precisava fazer. Era a decisão que eu tinha que tomar, era essa, né? Mas não era. Isso aí já era o estresse que estava começando a me afetar.
e começa a dar sinais, e a gente não presta atenção nos sinais. E no começo a gente acha até engraçado, né? Às vezes a gente estava ali arrumando a cozinha, em vez de guardar uma coisa no armário, eu abri a geladeira para poder guardar, destampava o leite, servia um copo de leite, pegava a tampa e ia tampar o copo. Assim, coisas muito loucas mesmo. A gente não dá atenção para isso. Eu não sei se você já passou alguma coisa assim ou não, mas começa a prestar atenção. Isso acontece. São sinais que o seu corpo vai dando. E depois a médica foi me explicando. Ela falou assim, cara, seu cérebro, assim, um copo, ele está cheio d'água, você está continuando a colocar água nele, a água está transbordando. Colocar, você coloca, mas ela cai para fora. Você não consegue mais assimilar a informação. Você não consegue mais tomar decisões de forma acertada, né? E isso foi um pico, assim, ao longo de meses mesmo, assim, mais de ano. Então, nesse momento, quando a gente só enxergou isso lá na frente, a forma de buscar uma solução é buscando um médico, né? E aí que você tem que entrar em psiquiatra, conversar, tomar remédio e tal, não sei o quê. Mas, enfim, remédio para dormir, remédio para acordar. Exatamente. Isso aqui é para você descansar, isso aqui é para você ficar alerta, né? Então, e é uma coisa muito interessante, porque a médica falou assim, olha, eu vou te dar licença médica. E eu falei, não posso ter licença médica, porque eu sei que eu não estar no escritório trabalhando não vai fazer com que o trabalho renda e depois quando eu volte, né, vai estar tudo controlado. Não vai estar tudo acumulado. Então, eu já tinha isso interiorizado, né? O estresse já vinha comigo, eu já vinha acumulando ele o tempo todo. Eu sentia que eu não podia sair de licença médica porque o serviço ia acumular. Então, essa foi a primeira forma. Mas, enfim, a gente tomou a decisão, né? No final das contas, deu tudo bem, saí da empresa, a gente foi com a médica, falou, cara, pega sua mochila, vai embora, vai viajar, né? E foi o que a gente fez. A gente, cara, eu sou engenheiro e eu quero que as pessoas confiem em mim quando se trata do meu trabalho. Quando a médica me falou assim, eu tive um momento assim de lucidez muito grande. Eu falei, cara, é o trabalho dela. Se ela está falando para eu fazer isso, vamos fazer isso. Porque se ela estivesse construindo a casa dela e estivesse me perguntando, eu falaria, você tem que fazer isso. Se você não fizer, vai dar errado. Então, vou fazer o que ela está falando, porque vai dar certo. E realmente deu certo. E beleza. Aí depois, né, alguns anos depois, a gente já morando aqui no Brasil, eu trabalhava num escritório de projeto que ficava uns 15 quilômetros de distância, né? Uns 15 quilômetros de distância, 17 quilômetros de distância, 17 quilômetros de distância, gastava 1 hora para ir todo dia, 1 hora para voltar todo dia, isso porque sempre almoçava do lado do escritório, óbvio, porque senão não conseguia. E aí eu comecei a entrar nessa de começar a não produzir bem, começar a entrar numa etapa de estresse. Eu não cheguei a precisar de ir a um médico. Eu estava, inclusive, indo a uma psicóloga, mas não por causa do estresse. E quando eu comentei com ela, né, que a gente ia mudar de casa, a gente simplesmente de 17 quilômetros passou a ter quantos metros de distância? Uns 200 metros. Uns 200. Não estava numa etapa crônica ainda, né? Era uma etapa inicial. E tudo que eu precisava é tirar esse estresse. E qual foi a diferença? Por que a gente sabia que tinha essa diferença? Que eu estava funcionalmente bem. Eu lembrava muito bem o caminho que eu fazia indo para casa. Eu não guardava as coisas em lugares fora, né? Assim, sem sentido. Então, eu estava raciocinando muito bem. Era um cansaço acima do normal, mas ainda não tirava a funcionalidade. Porque era um fator que estava muito bem identificado. Eram muitas horas de trânsito, né? Tinha que deixar o nosso cachorro no meio do caminho, na escolinha, né? Na escolinha, no hotelzinho. Então, tinha que voltar num determinado horário, porque o hotelzinho fechava, então não dava para estender o horário de trabalho. E tudo isso, a gente conversava muito. Então, a Tati viu o que eu passei, a gente foi identificando, né, que no final de semana, quando eu chegava em casa, aí era a Tati que não queria sair, né, já tinha pegado muito trânsito, então a gente começou a identificar isso já no começo, né? E o que a gente fez? Atuou.
o que é que está causando o estresse? Poxa, é trânsito, é o tempo de deslocamento para ir para o trabalho e para voltar do trabalho. Como que a gente atua? A gente reduz esse tempo. Reduz esse tempo. E, na verdade, a gente eliminou. Trânsito não existia, porque a pé não existe trânsito. Né? Era 200 metros de casa para o escritório. Pronto, acabou. E claro que a gente tinha escolhas. Pô, estava 17 quilômetros. Podia mudar para 10 quilômetros mais perto, para 5 quilômetros? Podia. E podia mudar para 200 metros mais perto. Então, a gente tomou essa decisão para exatamente que essa questão do estresse não afetasse a produtividade da Tati na área de atuação profissional dela. Poxa, a Tati atuava como engenheira de estruturas, de cálculo de estruturas, então ela tinha que fazer dimensionamento, tinha que fazer lançamento de estruturas. Não pode ter erro, né? Ou se você tem que estar com as ideias claras para encontrar a melhor solução, a mais econômica, a mais execuível, tudo isso. Então, a gente sabia que se ela continuasse no nível de estresse, ela ia começar a diminuir a performance dela. Então, é atuar, né? Porque quando efetivamente que a gente consegue resolver o estresse? Quando a gente toma o controle. Ou seja, quando que o estresse toma conta de você e te prejudica? Quando você não tem o controle da situação. Certo? Então, assim, exemplo claro, tá? Do que é estresse. Vou dar 2 exemplos aqui. Você decidiu fazer como é que chama esse negócio na África? Um safari. Tá? Você decidiu fazer um safari. Você está passeando, vamos supor que você está passeando a pé próximo ao acampamento, onde você está. Então, está passeando próximo ao acampamento, cara, uma baita experiência, fazer um safari, eu nunca fiz, né? Sinceramente não tenho vontade, mas você está passeando próximo ao acampamento. E tudo ali te mantém alerta. Cara, vamos fazer uma pausa aqui, porque é o seguinte, eu vou seguir sozinho, a Tati vai ter que atender a nossa filhinha. São coisas que fazem parte dessa época né, que a gente está vivendo. Mas então, eu vou seguir com um exemplo. Então, você está ali próximo ao acampamento, no safari, passeando, e tudo para você é alerta, tudo é máxima performance. Você quer viver aquela experiência, você quer ver aquele pôr do sol, você quer ver quais são os animais que tem próximos a você, você quer experimentar a comida que estão te servindo ali. Tudo isso, se você tem um determinado nível de estresse, mas que serve para a sua performance, para a sua alta performance. Nesse caso, é uma alta performance de absorver conhecimento, certo? Beleza. Agora, vamos supor que em um determinado momento você está a pé e aparece um leão. Você está fazendo um safari, é bem provável que possa aparecer um leão. E aparece um leão. Cara, a partir do momento que apareceu o leão, você já não tem mais o controle da situação. Você já dispara ali o seu nível de estresse para te salvar a vida. E agora vamos dar mais uma variável nessa história. O que te faria se encontrar com o leão e não ter disparado o mecanismo de sobrevivência do estresse? Vamos supor que, em vez de estar a pé, você estivesse dentro de um carro preparado para o safari. Então, se você está dentro desse carro, a situação é a mesma, você se deparou com um leão, mas só que você sabe que ele não vai te atacar, ou ele não tem como te alcançar, ou seja, você tem o controle da situação. Então, a questão de ter o seu nível de estresse controlado é saber que você tem o controle da situação. Tudo que está no controle, no seu controle, não te gera o estresse ruim. Tudo que está no seu controle, você consegue direcionar para manter o pico de estresse com a máxima performance. Não sei se ficou claro, né? Se não ficou, vai mandar uma mensagem para a gente ali. Mas esse é um dos exemplos. Eu vou colocar aqui um exemplo que aconteceu comigo esse final de semana, né? Do que é ter ou não o controle de estresse, estar no mecanismo de adaptação ou no mecanismo de sobrevivência. A gente passou o final de semana no sítio do meu sogro. Tem a casa principal e tem o chalé onde a gente dorme, que está aí uns quase 100 metros. Quase 100 metros de distância. Beleza, entro no chalé, tem uma aranha na parede. Cara,
mecanismo de adaptação. É uma aranha. Pô, também não tem nada de errado, para mim não tem nada de errado com uma aranha, né, de roça e tal. Beleza, então, mecanismo de adaptação. O problema identificado, né, recurso, pano, peguei um pano de chão. Vou bater o pano de chão na aranha e vou acertar a aranha, beleza, está resolvido, né? Então, raciocínio, tudo atento aí. Joia, pego o pano, bato na aranha, eu não sei o que acontece com a aranha, ela entra num buraco de minhoca, ela vai para a quarta dimensão, e a aranha some. Se eu não matei a aranha sumiu. Opa, mecanismo de sobrevivência. Agora, como é que eu durmo aqui no chalé com essa porcaria dessa aranha aqui? Como que eu calço tênis amanhã? E como que eu calço tênis? Não, eu enfiei o pé no tênis hoje sem bater o tênis. Então, mas eu não sei se você já passou uma situação assim, mas é isso aí, né? Enquanto tá... nossa, que gagueira. Enquanto a coisa está no seu controle, é mecanismo de adaptação. Se você não tem o controle da situação, então você pode saber que você está no mecanismo de sobrevivência, né? E é importante a gente entender isso. Tá. E é isso aí. Eu resolvi lá. Está resolvido lá. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa. Estava tudo programado, né? Juju, fica aí quietinha, assistindo seu filme e tal, porque a gente vai fazer uma live. O filme acabou. Mãe, quero outro filme. Isso, não estava, saiu do nosso controle, né? Para o nosso planejamento inicial, a gente não queria que isso tivesse acontecido. Então, quando a gente começou a escutar ela chamando, opa, aumentou o nosso nível de estresse. A gente tinha duas opções: fingir que não estava acontecendo nada e o nosso pico de estresse ia continuar aumentando, ou falar para você, pessoal, está acontecendo isso, isso e isso, vou levar a live sozinho aqui uns minutinhos, a Tati vai lá, resolve e volta. Pronto. Voltou, a gente está no controle. A gente passou, né? Não sei se você comentou isso aqui, a gente passou. Mais recente, né? Lógico que a gente continua vivendo picos de estresse. Não é um estresse contínuo mais, a gente vive picos de estresse. Só que em nenhum momento agora a gente precisou de mudanças tão radicais, a gente não precisou mais de ajuda médica, a gente não precisou de mudar de casa para poder resolver isso. Por quê? Agora, né, a gente já consegue identificar que o estresse ruim está começando a atuar, e aí a gente mesmo procura mudanças nos nossos hábitos, na forma de atuar, né? Mudança de mentalidade, principalmente, que aí a gente consegue ir voltando o estresse para a área boa dele, que é a que dá essa vontade de fazer as coisas, né? A gente conseguir produzir. Uhum. Então é isso, a gente já explicou aqui quais são os mecanismos, a gente já deu exemplos aí de coisas que aconteceram com a gente, né, e de como a gente resolveu. Então, a gente queria comentar um pouco agora o que seriam umas formas inadequadas de tentar lidar com o estresse, né? Exatamente. Falar assim, é assim mesmo, na nossa profissão é assim, todo mundo vive sob estresse, engenheiro estressado mesmo, tem que ser assim porque senão não funciona. Não é assim, não tem que ser assim. O principal, isso não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Lembre-se, mesmo que você for embora, a empresa vai continuar lá. No caso, né, de você que trabalha numa empresa. E se a empresa é sua, se você for embora, a empresa vai junto com você. Então, assim, não tem muita saída, não. Você tem que cuidar de você primeiro, deixa o trabalho em segundo plano. Então, atuar de uma forma assim, resignar, né, achar que culturalmente funciona assim, não, engenheiro é estressado, não, você tem que pressionar o cara para ele dar melhor resultado, você tem que ligar, você tem que cobrar, né? Poxa, você tem um cronograma andando e o seu cliente começa a te ligar. Quando falta 2 semanas para entregar, para saber se você já terminou. Já está pronto? Não, a gente não tem um cronograma, não está combinado isso, olha, eu posso te informar que está tudo em dia, né? Não, mas veja bem, tem que... E o cara fica pressionando. Então, você aceitar que é assim, começar a mentir, né? Não, eu vou fazer uma forcinha aqui, vou terminar antes, não sei o que, quer dizer, ele mente para você, você mente para ele, depois ele mente que te paga, né? Vai virando uma bola. Então, se resignar não é uma boa forma de lidar com o estresse. Não ficar pensando, né? É só mais essa vez, é só dessa vez, é só agora. Não, gente.
É sempre. O é só agora vira só agora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Sim, sempre, 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 sempre. Né? Então, é dessa vez que eu vou atuar diferente. E vou começar a atuar diferente a partir de agora. Eu vou dominar o estresse para usá-lo a meu favor. Tomar o controle realmente da situação. Né? Então, o jeito certo da gente lidar com o estresse é exatamente esse. Assumir o controle, né, da situação, dominar ele. E dominar o estresse não significa não ter estresse, mas se manter na parte boa do estresse, que é aquela que te anima, te motiva, te faz produzir cada vez mais. E na hora que você começar a perceber que ele está passando da conta, atuar para poder voltar ele para o normal. Então, assim, não reconhecer a existência dele, né? Imaginar, né, que o estresse é só quando tem a coisa ruim. Achar que um cansaço excessivo e contínuo, não, isso aí não é nada, isso é normal, né? Começar a atuar e tomar decisões que não são as melhores, que depois, quando você para pensar, você fala assim, cara, por que eu tomei essa decisão? Cara, por que eu respondi daquela forma? Não precisava, né? Você tem quando você responde muito bruscamente, uma coisa que depois você para pensar. Uma overreaction. Você fala assim, cara, não precisava disso, né? O fulano não precisava escutar essa, né? Dessa forma, forma e tal, não me fiz entender, e aí eu fiquei bruto, né? Então, tem que reconhecer a existência dele, né? Não reconhecer a existência dele é uma forma errada de tentar lidar com o estresse. Então, vamos passar para as dicas que a gente prometeu lá no comecinho, né? Quem ficou até aí para saber as dicas para dominar o estresse e usar só a parte boa dele. A primeira dica, reconhecer a sua situação de estresse. Saber se você está no estresse bom, que é aquele que te motiva, ou saber se você já está no momento de cansaço extremo, que aquilo ali já não te gera resultado, que você está cada vez trabalhando mais e produzindo menos. Ou seja, né, entender como é que funciona o mecanismo do estresse. Né, para que ele existe no seu organismo e adaptado ao momento atual, né, à nossa profissão, ao nosso dia a dia, às interações que a gente tem, né, com líderes, com clientes, com equipes, se você coordena uma equipe, como que funciona esse mecanismo ou esses mecanismos com relação a tudo isso. E não só em você, mas também, de repente, no seu liderado, no seu líder, no seu cliente. Porque se você identifica nele, né, no outro, qual que é o mecanismo do estresse nele naquele momento, cara, você pode tirar muito rendimento disso. Né? Você pode se tornar uma pessoa mais empática, né? E aquele cara depois, quando ele notar que ele teve uma overreaction com você, e você está preparado para isso, então você vai ter um benefício disso, porque ele vai entender, poxa, o cara foi empático comigo, o cara se colocou no lugar, entendeu que naquele momento eu tomei uma decisão errada por causa disso, eu atuei com ele dessa forma, então eu vou lá conversar com ele, a gente vai alinhar as coisas e tal. Dá muito resultado se você começa a atuar dessa forma aí. Aceite que o estresse existe, que ele pode ser seu aliado, né? E entenda como é esse mecanismo, né? Que você, um momento, em uma determinada parte, você está no lado bom, mas se você exagerar também, você passa para o lado ruim do estresse. Né? Então, entenda como esse mecanismo funciona. Agora, pode falar. Identifique, então, também aonde você está nesse mecanismo. Né? Se você está na parte boa, está na parte ruim. Qual é o seu momento, né? Qual é o seu momento? Porque, em função de em que momento você está, você pode buscar alguns recursos. Tanto para te ajudar, né, a recuperar, se você estiver no lado muito ruim, como para te ajudar a impulsionar, a tirar o máximo rendimento se você está na zona boa do estresse. E o que é isso? Você pode usar de dois personagens, né, vamos dizer aí. Então, você precisa identificar o seguinte com relação ao estresse. Você está funcional? O que é estar funcional? Cara, você está raciocinando bem? Suas decisões estão ok? Tomei a decisão errada. Tá bom, você tomou a decisão errada porque todo mundo erra, mas não porque você tinha que tomar uma decisão
e não você estava não está conseguindo conseguindo pensar. raciocinar, não está conseguindo pensar nem nada, tomou a decisão errada e continuamente acontece isso. Não, então, você está funcional com relação aos seus mecanismos de uma forma geral, cara, então procure um coach. Tá? O coach vai te potencializar nos resultados. Agora, você não está funcional, né? Você já está num nível assim que, cara, eu não consigo dormir, cada vez eu tomo mais café, minhas decisões são horríveis, eu tenho reações brutas e drásticas e não são as adequadas. Eu estou trocando as coisas que são de colocar no armário, estou colocando na geladeira. Então, procure um médico. Se você sente que você não está funcional, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Não, procure um psicólogo e ele vai te indicar. Se você tem necessidade do psiquiatra. Agora, se você está funcional, vai, então tá, não, eu estou bem, então não preciso de nada. Cara, se você está bem, procure um coach. Um coach vai poder te potencializar resultados assim, absurdamente. Absurdamente. E voltando, né, para a gente fechar aqui, mas voltando naquele exemplo lá de trás do corredor, esse cara, ele está correndo uma corrida de 100 metros no final das Olimpíadas. Ele precisa de um coach? É claro que ele precisa de um coach. Foi o coach que fez ele chegar até ali. Ele não chegou ali sozinho. Foi o coach que foi pulindo o cara, foi lapidando, foi mostrando para ele o caminho de coisas que ele não entende. Pô, esse cara corre bem? Corre. Beleza. Mas o coach vai lá e vai lapidar esse cara, vai colocar ele para comer melhor, vai colocar ele para treinar da forma certa, vai colocar ele para treinar o número de horas certa, vai direcionar esse cara e ele vai ter o máximo rendimento. E isso também acontece na nossa profissão. Um coach vai te potencializar absurdamente. Pode acreditar nisso. Eu passei por um processo de coach e dá resultado. Eu conheço várias pessoas que passaram por processo de coach e que não tem nada a ver com a área esportiva, são profissionais de todas as áreas e que passaram por um processo e se tornaram melhores profissionais porque se tornaram melhores pessoas. É espetacular. Então, está funcional? Procura um coach. Não está funcional? Procura um médico e acredita no que ele fala, porque se fosse na sua profissão, você ia querer que a pessoa acreditasse em você. Não é? E se você curtiu isso aqui, compartilhe. Muitas pessoas precisam dessa informação. Muitos profissionais da área de engenharia, se soubessem disso, não passariam pelo que a gente passou.